A Bíblia, na passagem que nós acabamos de ler, conta-nos de uma época em que ser mãe era muito difícil e angustiante. Faraó decidiu impor um controle de natalidade sobre a população dos hebreus, e esse controle de natalidade seria exercido por meio do assassinato dos meninos que nascessem entre os hebreus. Ele ordenou que as parteiras matassem os meninos, que matassem os bebês do sexo masculino nascidos entre os hebreus. Elas desobedeceram, isso não funcionou, então ele fez um outro decreto, que todos os meninos nascidos entre os hebreus fossem jogados no Nilo. É nesse contexto que nos é apresentado a história de uma mulher, a história de uma mãe, que desempenhou um papel muito especial na história da salvação, na história de Israel. Seu nome era Joquebede. Como deve ter sido a gravidez de Joquebede nesse contexto de destruição, nesse contexto de perseguição movido pelo faraó? Será que ela teria ficado pensando durante o período em que estava grávida, e se for menino? E se for menino, o que é que eu farei? Se for menino, como eu vou agir? O fato é que o dia chegou. Moisés, o menino, nasceu, era um menino bonito, um menino forte. Ela o escondeu por 3 meses, mas percebendo que não era mais possível continuar escondendo o seu filho, ela preferiu agir. Quantas vezes naqueles meses ela não teria acordado durante a noite e ficado pensando: será que esse plano vai dar certo? Será que isso que eu estou fazendo não é loucura? Será que Deus estará comigo? O dia chegou e o menino foi colocado à beira do rio Nilo, num lugar onde a filha do faraó ia banhar-se. E ela foi naquele dia para banhar-se acompanhada das suas criadas, percebeu que havia um cesto no carriçal, pediu que uma das criadas fosse até aquele lugar buscar o cesto. Ela foi, trouxe até a filha do faraó, e quando o cesto foi aberto, o menino chorava. O coração da princesa ficou amolecido diante do menino, e entrou então em cena a irmã de Moisés e ofereceu uma criada hebreia para cuidar do menino. O plano estava dando certo. Joquebede tinha novamente em seus braços o seu filho e poderia ficar com ele por mais algum tempo, até que tivesse que novamente devolvê-lo à filha do faraó. Mas se um problema havia sido resolvido, um outro problema havia sido criado. Começava a contagem regressiva para aquele dia em que o menino teria de ser entregue novamente nas mãos da filha do faraó. Diz-nos o texto no versículo 10 do livro do Êxodo, capítulo 2. Sendo já o menino grande, ela o trouxe à filha do faraó. Provavelmente o menino havia sido desmamado, devia ter em torno de 3 anos de idade, e as mães que me ouvem, nesse Dia das Mães, eu faço para você algumas perguntas. Não foi difícil deixar seu filho na escola, ou sua filha na escola, no primeiro dia de aula? Não foi difícil deixar seu filho, deixar sua filha na creche na primeira semana? Não foi difícil quando você teve de deixar sua filha, deixar seu filho pela primeira vez com os avós ou com a babá e retornar da licença maternidade para o trabalho? Não foi difícil? Imagine como deve ter ficado o coração de Joquebede quando chegou o dia de levar o seu filho Moisés e entregá-lo
para a filha do faraó. Seria essa entrega de Joquebede mais difícil que aquela que ela fizera às margens do rio Nilo? Quando conseguiria vê-lo novamente? Será que poderia vê-lo novamente? Como Moisés seria tratado no palácio? Será que dariam para ele a comida que ele gostava? E se ele acordasse no meio da noite, chorando, amedrontado, assustado, será que haveria alguém para consolá-lo? Mães se preocupam com essas perguntas, se preocupam com esse tipo de questão. Nesse dia das mães, além de agradecer pela vida de cada mãe, pela sua vida, você que é mãe, você que me ouve, além de agradecer pela sua vida, pelo vínculo de cuidado e ternura que é tecido no relacionamento entre mãe e filho, eu quero compartilhar com você, mãe, à luz da experiência de Joquebede, uma verdade que aparece de diferentes formas nas Escrituras, mas uma verdade que é enfatizada em diferentes lugares, em diferentes contextos, por meio de diferentes histórias nas Escrituras, uma verdade que brilha na vida de Joquebede, mas que brilha em diferentes situações nas Escrituras. Que verdade é essa que aparece na história de Joquebede, aparece nas Escrituras? Antes de depositar o pequeno Moisés no cesto de junco, antes de levá-lo e deixá-lo às margens do rio Nilo, antes de entregá-lo sob os cuidados da filha do faraó, a mãe, Joquebede, entregou seu filho nas mãos de Deus. Porque só uma mãe com fé em Deus tem ousadia para fazer o que ela fez. Joquebede nos ensina de uma forma dramática que na vida só temos verdadeiramente aqueles que nós entregamos nas mãos de Deus. Aqueles que são confiados aos cuidados de Deus. Antes de desejar ter o seu filho para si, antes de tê-lo para si, ela desejou que ele fosse de Deus, que ele pertencesse a Deus. Antes de colocar Moisés nas margens do rio Nilo, ela, aquela mulher de fé, o pôs no grande rio da providência divina, do cuidado divino, da soberania divina. Antes de apresentá-lo ao palácio, ela o apresentou em oração no altar de Deus, do Deus que fez aliança com o povo de Israel. Quais foram os resultados? Quais foram os resultados da influência de Joquebede sobre a vida de Moisés? Quais foram esses resultados? Quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que a semente que foi plantada no coração de Moisés, essa semente floresceu, essa semente frutificou. A história dos escravos hebreus começou a ser reconstruída, começou a ser transformada a partir daquele gesto de fé realizado por aquela mulher chamada Joquebede. Ali não estava apenas a reconstrução da vida daquela família, mas estava a reconstrução do povo de Deus, de um povo que haveria, sob a liderança de Moisés, de sair do Egito, de romper com a sua condição de escravos. Da história de Joquebede e seu filho Moisés, como apresentada no livro do Êxodo, eu quero compartilhar com você, mãe, que me ouve nesta manhã, eu quero compartilhar algumas lições muito claras,
São lições de muita simplicidade, mas muito significativas e que nos enchem de esperança sobre o cuidado divino, sobre a ação de Deus, sobre a vida dos filhos que são entregues a Ele, que são confiados aos cuidados do nosso Deus. Primeira lição que nós encontramos nesse texto com toda a clareza é a seguinte: você que é mãe, ao olhar e ao ler a história de Joquebede, a lição que fica é a seguinte: ore para que seus filhos enxerguem aquele que é invisível. Mãe, ore para que o seu filho, a sua filha, enxergue aquele que é invisível. Diz a carta aos Hebreus que Moisés, quando adulto, prosseguiu firme como quem vê aquele que é invisível. A semente plantada na primeira infância havia frutificado na vida adulta de Moisés. Já se disse que a mãe é o primeiro livro lido pela criança. Também já foi dito que o coração da mãe é a primeira sala de aula frequentada por uma criança. Isso é verdade. 2 seminaristas, 2 estudantes de teologia, conversavam, debatiam ardorosamente sobre qual era a melhor tradução da Bíblia. E um deles sustentava que a melhor tradução da Bíblia era a chamada Bíblia de Jerusalém, enquanto o outro se opunha e dizia preferir a tradução na linguagem de hoje. E quando se aproximou um terceiro e ficou observando aquela discussão calorosa que havia entre os dois, de repente voltaram-se para esse terceiro e lhe perguntaram: e para você, qual é a sua versão, qual é a sua tradução preferida das Escrituras? E aquele moço, sem vacilar, respondeu: a minha tradução preferida das Escrituras é a tradução feita pela minha mãe. Os dois riram e disseram: por acaso a sua mãe sabe alguma coisa a respeito de grego, a respeito de hebraico? Ela fez alguma tradução das Escrituras a partir do grego e do hebraico? E aquele moço pacientemente respondeu: não, a minha mãe nunca estudou grego, ela nunca estudou hebraico, mas quando eu olho para a vida da minha mãe, eu entendo melhor as Escrituras, eu entendo melhor aquilo que a Bíblia ensina, quando eu observo a vida da minha mãe, o modo como ela vive. A escola dará para o seu filho algum conhecimento. A internet vai jogar sobre ele bilhões de informações, bilhões de dados. Mas é a sua conduta, é o seu comportamento como mãe que vai ensiná-lo a ser sábio, a ser temente a Deus. É você como mãe que fará com que ele enxergue aquele que é invisível. Moisés, o filho que Joquebede depositou num cesto de junco, nas margens do rio Nilo, tornou-se o ancião que escreveu o Salmo 90 e disse: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O menino do cesto de junco aprendeu que faraós morrem, que peregrinações terminam, que desertos não são para sempre, desertos são temporários, que o Deus da sua mãe pode fazer sair água da rocha, que é possível enfrentar um exército só com um cajado. Moisés ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pergunto:
Isso teria sido possível. Isso teria sido possível se Moisés não tivesse aprendido com a sua mãe, se ele não tivesse aprendido na sua casa, que ela enxergava também aquele que é invisível. Ele aprendeu na história da sua família a enxergar aquele que era invisível, o Deus de Israel. Em segundo lugar, falando para você, mãe, ore para que seu filho, para que sua filha, para que seus filhos saibam que Deus abre caminho onde não há caminho. É isso que nós aprendemos na história de Moisés. É isso que nós aprendemos quando lemos o livro do Êxodo e quando lemos a carta aos Hebreus. O texto que lemos diz: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Joquebede tinha aprendido a confiar que Deus era poderoso para abrir caminho onde não havia caminho. Ela já havia passado por isso muitas vezes na sua vida. Aprendera isso quando colocara Moisés num cesto e o deixara às margens do Nilo. Aprendera isto quando entregara Moisés para a filha do faraó. E no seu coração subiam todas as questões que eu já mencionei para você há pouco. Ver Deus abrir caminho onde não havia caminho era algo que Moisés aprendera em casa, era algo que estava na história da sua família. Por isso, Moisés foi esse personagem tão extraordinário na história da salvação. Sobre ele, Ravner escreveu: Moisés escolheu o imperecível, ele viu o invisível e ele fez o impossível. Mas tudo isso ele aprendeu em casa. Mãe, não há lição mais preciosa do que ensinar os filhos ou ensinar para os filhos que não há razão para se desesperar. Não há razão para o desespero. Confiando em Deus haverá uma saída, confiando em Deus haverá um caminho, confiando em Deus haverá uma solução. Não há problema sem solução, não há inimigo que não possa ser vencido quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus. É isso que a história de Joquebede e a história de Moisés testemunham. Termino. Eu sei que esse é um dia das mães muito diferente de todos que nós já tivemos. Dia das mães sem abraço, dia das mães sem almoço, sem família reunida, sem aquela festa que todos nós estamos acostumados nesse dia tão precioso e tão especial para todos, o Dia das Mães. Esse é um Dia das Mães com o coração apertado, apreensivo, Dia das Mães de saudade, Dia das Mães de coração aflito. A nossa solidariedade, o nosso abraço para todas as mães que perderam seus filhos nessa epidemia, aquelas que têm filhos hospitalizados, adoecidos, os filhos que perderam as suas mães, o nosso abraço carinhoso, a nossa oração, que Deus possa confortá-los e consolá-los nesse dia, que certamente é um dia de muita tristeza, de muita saudade para as pessoas que estão nessa situação. Mas hoje é dia de dar graças, é dia de agradecer pelas mães, é dia de agradecer pela maternidade, dia de agradecer pela lição que vocês, mães, sabem, e sabem intuitivamente. Ninguém precisou falar, ninguém precisou ensinar num sentido teórico. Vocês sabem intuitivamente que quando carregam na barriga, quando carregam nos braços um filho, uma filha, o que é que vocês sabem? Que lição é essa que vocês aprenderam intuitivamente? A vida sempre vencerá a morte.
O amor sempre vencerá a indiferença. O cuidado, o zelo, a dedicação pela vida sempre valerão a pena, sempre valerão os sacrifícios que serão feitos. Obrigado a todas as mães que, como Joquebede, nos ensinam. Um filho no coração de uma mãe nunca estará sozinho, jamais estará sozinho. Moisés não estava sozinho no cesto de junco. Moisés não estava sozinho no palácio. Moisés nunca esteve sozinho no deserto. Porque um filho no coração de uma mãe estará sempre diante de Deus, no altar de Deus e sob a mão poderosa de Deus. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que o Deus de Joquebede esteja com você, mãe, esteja com você, filho, esteja com todas as famílias da nossa igreja, do nosso país, do nosso mundo. Deus o abençoe, Deus o guarde. Amém.